Fala, Polinos! Então vamos para mais uma aula e o tema da aula de hoje é saber demais é o oitavo pecado capital. Sloterdijk, a razão cínica e o conhecimento como o álibi mais sofisticado que existe. Então, a nossa tese central é a seguinte, que o cínico moderno, e a gente vai ver isso aí estudando e aprendendo com o Sloterdijk, o cínico moderno é alguém que sabe o que tem que ser feito, sabe por que tem que ser feito e mesmo assim não faz. Cínico moderno é aquele que sabe exatamente o que deveria fazer e não faz. Então, o conhecimento, o saber é poder, que no Foucault representava uma grande, um dos grandes pilares do pensamento do Foucault, vai ser justamente criticado pelo Sloterdijk no sentido de que o conhecimento, o acúmulo de conhecimento, ele vai gerando uma eterna preparação para a ação que nunca é desembocada na real ação em si. Ou seja, as pessoas só ficam se preparando, se preparando, se preparando e nunca agem. Cada livro a mais, cada título a mais, cada curso a mais é mais um andar no prédio de onde você só observa a vida como um espectador e não age, não faz nada. Então, lembrando que a gente já viu aqui na série, nos dois primeiros episódios que estão aqui no canal, dá uma procurada aí embaixo que você vai ver. A gente já viu que os diplomas morreram, porque a inflação das credenciais mudou completamente o poder que o diploma tem. Depois a gente viu que a tecnologia e a IA vai substituir aqueles que são covardes e que não sabem utilizar ela como uma ferramenta que realmente nos auxilia a pensar mais ao invés de pensar menos. E agora nós estamos entendendo que esse problema não é um problema de você que está assistindo aí, mas sim um problema geral da cultura. A gente vive uma sociedade do cinismo, que é o que eu chamo. E a gente vai aprender muito bem hoje o que é essa sociedade do cinismo, o que é esse cinismo. Então, existe basicamente um personagem novo na história das ideias. E é um personagem que, ao longo da humanidade, pouco existiu. Ele é um personagem que só fica lendo, 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 lendo. Ele lê os estoicos, ele lê os socráticos. Ele lê os idealistas, ele lê os materialistas. Ele lê os absolutistas, ele lê os relativistas. Ele leu a literatura, a filosofia, a psicologia, a sociologia, etc. Mas ele nunca pôs em prática. Ele lê os estoicos e continua ansioso. Ele estudou finanças e continua endividado. Ele sabe tudo sobre a criação de conteúdo, mas nunca publica. Assina diversos cursos, diversas plataformas, diversas newsletters, mas não lê nada. Aliás, não é nem ler. Não transforma aquele conteúdo em algo realmente útil. Ler ele até lê. Então a vida dele vai se acumulando de uma bagagem, de um capital cultural que não é traduzido realmente em outras áreas da vida e na instância prática. E lembrando que essa série aqui não é uma masturbação mental, é uma série feita para vocês aplicarem tudo que eu falo aqui. Todo vídeo, no final do vídeo, tem um protocolo de 5 passos para vocês aplicarem nos próximos 7 dias aí. Então não é simplesmente para vocês assistirem aqui e acharem que estão, nossa, estou super intelectual porque agora eu estou vendo um vídeo de filosofia e não sei o que tem. E é muito interessante, Sloterdijk, Heidegger e Nietzsche e blá blá blá. Tome cuidado com isso. Então você não está se preparando esse personagem que está sempre estudando, estudando, estudando. Ele não está se preparando, ele na verdade está se escondendo. Então, percebam que hoje a leitura compulsiva pode ser um esconderijo. Como que a gente chegou nessa ideia? Essa ideia basicamente criou, se formou na obra ali Crítica da Razão Cínica do Sloterdijk, do Peter Sloterdijk, que é um filósofo hoje vivo ainda. Habermas o chamou do maior filósofo vivo, né? Pelo menos disse que a Crítica da Razão Cínica era o livro mais importante de filosofia escrito nos últimos 50 anos.
Esse livro fez um diagnóstico preciso sobre a sociedade de hoje em dia. Então, o que Sloterdijk falou? Ele chamou esse fenômeno que eu estou nomeando aí, desse personagem, de falsa consciência esclarecida. E aqui a gente tem nosso primeiro conceito central. O que é a fórmula do cinismo moderno? É que a gente sabe que tem que fazer alguma coisa e não faz. Sabe que deveria fazer e não faz. Ou sabe que tal coisa é ruim de fazer e faz. Então a gente sabe que não deve passar o dia inteiro vendo Reels. E a gente vai lá e faz isso. A gente sabe, a gente tem todos os conhecimentos científicos hoje para entender a neurociência da mente, a neurociência do vício, a neurociência dos relacionamentos ruins. Mesmo assim, a gente se envolve em relacionamentos ruins, a gente fica viciado e a gente não consegue controlar. Então é um pouco daquela maldição de poder observar sem poder mudar. Então o cínico ele vai se tornando essa pessoa justamente amargurada, porque o saber, no cínico, ele não tem uma função real no mundo, como tem, por exemplo, para o Sócrates. Não, o saber aqui é um produto de consumo. É o próximo livro, o próximo curso, qual eu vou consumir, 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 consumir. E quem só consome, some. Esse é um dos lemas apolíneos. Então, o cinismo moderno ele é muito diferente do do cinismo antigo. Ele não é um deboche mal-humorado como era o cinismo antigo. Ele é uma posição estrutural. É você se tornar lúcido demais, você sabe todos os problemas, todas as questões, só que você continua levando porque não tem outro jeito. É uma espécie de anestesia social. É um eu sei que é tudo um jogo, mas eu uso isso como uma desculpa para não jogar. Já que é tudo um jogo mesmo, já que é tudo falso mesmo, então não vou nem tentar. Não vou nem fazer. Então é a inteligência trabalhando contra si mesmo, contra o próprio dono dessa inteligência. O quinismos antigo, o cinismo tradicional, do Diógenes de Sinope, ele não é a mesma coisa que o cinismo moderno. Ele, na verdade, é um antídoto para o cinismo moderno, que é o que o Sloterdijk vai mostrar. Ele é justamente aquele cinismo que não quer, não tem medo de passar ridículo, não tem medo de fazer com o que tem mesmo e de dar risada da sua própria incapacidade. Uma pergunta, por exemplo, que o Sloterdijk, eu estou parafraseando aqui, faria seria no sentido assim: qual dessas suas crenças, dessas coisas que você acredita, dessas verdades aí que você acredita, já virou um comportamento visível e real na sua vida? Ou é só uma coisa que você fica nutrindo na sua mente? Outro conceito fundamental é o conceito da consciência infeliz. Então, o cínico ele é lúcido demais para acreditar e covarde demais para romper. Então, ele sabe que muitas das coisas que os antigos tinham, a religião, muitas dessas outras coisas, hoje foram desbancadas pela ciência. Como que a gente vai argumentar que o ser humano tem aquela mesma constituição que foi dita na religião e na Bíblia, sendo que os estudos de neurociência mais modernos e muito bem feitos, muito respaldados e tudo mais, vão totalmente contra isso? Não estou falando que eles solucionam as questões, mas eles, pelo menos, negam a religião. E aí, a gente fica naquele limbo. A gente vê a jaula que a gente vive, só que a gente não consegue sair da jaula que a gente vive. A gente consegue fazer uma descrição da jaula, uma resenha da jaula, entender a jaula, mas não sair de dentro da jaula ou da caverna. Então nós seríamos, na metáfora platônica, aqueles homens que se tornaram racionais sem sair de dentro da caverna. A gente sabe que é uma caverna, sabe que tem um mundo lá fora, mas vou ver isso aí pra quê? É só mais uma ilusão. Então, é um saber que não age, é um saber que não é poder. Conhecimento consumido sem conversão em obra, ele não é neutro. Nesse sentido, a gente está revertendo Foucault, invertendo Foucault. A gente está falando que não é que o conhecimento se torna um saber-poder, alguma coisa que não é neutra, que é utilizada para a vontade de poder. Pelo contrário, é que o conhecimento sem qualquer respaldo prático, ele também não é neutro, mas justamente, percebam, não há essa relação do saber agir, do saber poder.
e sim ele trabalha contra si mesmo, contra você. Um pouquinho difícil aqui, tá? Eu entendo. Sloterdijk não é um filósofo super fácil, mas basicamente a ideia é essa. Então, a gente vive numa sociedade em que a caverna se tornou confortável demais e a gente não consegue sair dela, mas a gente sabe que está dentro dela. E qual que é a saída aqui? É o que o Sloterdijk vai chamar de coragem química, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês como fazer isso, tá? Mais para frente um pouquinho nessa aula. Vou tentar fazer essa aula um pouco mais curta, não tão longa, porque é uma aula bastante complexa nos conceitos, então vou tentar fazer um pouco mais simples. Então vamos pensar um pouquinho. Então tem uma passagem do Diógenes Laércio que é muito interessante, que mostra o Alexandre o Grande, esse grande conquistador, o homem mais poderoso do mundo, ele chega diante do filósofo que mora num barril, do Diógenes, né? O Diógenes é tipo o Chaves, ele morava num barril. E aí ele fala pro Diógenes, o que você quiser, Diógenes, será seu. E o Diógenes falou assim, sai da minha frente porque você está atrapalhando o sol. E é muito interessante essa resposta dele, inclusive o Alexandre o Grande depois fala que o homem mais sábio que ele já conheceu foi Diógenes, sendo que ele foi instruído, né, o preceptor dele foi Aristóteles, o que é muito interessante. Então Diógenes ele é um filósofo que ele não se preocupa com essas questões de status, por exemplo. Ele se preocupa sim com as ações práticas do que ele está fazendo. E é muito interessante essa questão do sol, quando a gente retomar lá no Sol e Aço, que a gente vai estudar mais para frente, do Mishima. Né? Como essa postura cínica clássica do homem da ação e não da falação e do pensamento, ela está muito associada ao Sol. E não é à toa que eu escolhi como elemento do Instituto Apolíneo, né, justamente o Apolíneo, o Sol, o Apolo, que é justamente um símbolo da ação e não só do pensar. Então, enquanto Platão definia o homem como bípede sem penas, Diógenes entrou na academia com um galo depenado. Eis o homem de Platão. Ele entrou literalmente com um galo sem penas e falou assim, é um bípede sem penas, esse é o homem de Platão. É isso que o pensamento excessivo e a não ação levam o ser humano. Então Diógenes ele não refuta com obras, ele refuta com a realidade. Esse é o cinismo clássico. Não é uma fuga da realidade. É o absurdo da realidade servindo para ilustrar o próprio ponto do filósofo. Como disse Diógenes, de que serve um filósofo que não fere os sentimentos de ninguém. Então, a tensão óbvia desse episódio, né, e a resposta óbvia que a gente teria para isso seria: para estudar e só vá agir. Mas essa não é a saída correta. Aliás, você sabe muito bem também que essa não é a saída correta. Que não adianta a gente simplesmente falar, vamos então parar de estudar, ou igual a gente viu no episódio anterior, vamos simplesmente parar de usar a tecnologia. Essas não são opções no mundo moderno. O problema também nunca foi em si o estudo. O problema em si é a função que esse estudo está cumprindo no que a gente chama de economia psíquica do sujeito. Então, há duas relações possíveis com o conhecimento. Você pode ter um insumo de obra ou um analgésico de consciência. Você pode pegar aquele conhecimento, estudá-lo e transformar em obra, transformar em algo, criar com aquilo, ou você pode ficar só eternamente no ciclo do consumo. Então, o conhecimento sem projeto, sem obra, sem realmente ser posto em prática, não é capital, não é poder. É só um estoque e ainda muito efêmero, porque a memória ela vai embora com a morte. Então, qual que é o protocolo aqui dos 7 dias e qual que é a saída para a gente seguir o caminho que o Sloterdijk falou, que ele chama de coragem química, que eu estou dando esse nome, mas basicamente resumindo o que ele, para simplificar um pouco, o que ele propôs. Então, quais são o protocolo para os próximos 7 dias? 5 movimentos, igual nas outras aulas, só que agora o tema não é tanto reflexão, agora o tema é ação mesmo.
Então, primeiro, fazer uma auditoria da sua biblioteca, listar seus últimos 10 consumos intelectuais, e para cada um, isso aqui é muito interessante mesmo. Para cada um, você faz uma reflexão, assim, uma coluna para você colocar lá. Virou uma obra ou não? Virou algo produzido, decidido ou mudado em sua vida, no mundo real ou não? Se a contagem do número de consumos intelectuais, se você teve, por exemplo, esses 10 consumos, a contagem de quantos deles você transformou em ação for menor do que o número de consumos total, você tem aqui o cálculo do seu coeficiente de cinismo. Olha que interessante isso aqui. Você consegue calcular matematicamente o quão cínico você é. Então, se você leu 10 livros e não criou nenhum vídeo, nenhum post, nenhum artigo, não tomou nenhuma decisão a partir disso, não se transformou em nada no mundo real mesmo, de fato, você é um 100% cínico. Então, é muito interessante isso aqui, tá? Então, façam esse cálculo, porque vocês vão ver que é bem interessante. Eu já fiz e eu já tive bastante problema com o cinismo no passado, com esse cinismo moderno. Então, por isso, um dos motivos de eu ter criado o Instituto Apolíneo. Pegue um curso, alguma coisa que você está fazendo e interrompa. Pare e pense agora sobre isso, assim. Sobre esse fato de você ter interrompido o consumo de um bem intelectual. Pense como você se sente em relação a isso. Que tipo de sentimentos isso te dá. Vai lá e escreve isso, anota, porque isso é um material de diagnóstico para você mesmo. Depois você pode levar isso para um psicólogo, você pode usar isso num LLM, você pode fazer vários usos aí que você quiser fazer com esse tipo de material. Corta um curso, um livro, alguma coisa assim, e começa a executar uma ideia já. Qualquer ideia que você já leu daquele livro ou daquele curso, começa a executar já. Pegue qualquer ideia que você consumiu nos últimos 30 dias e converta em alguma coisa prática e real que você... Pode ser um vídeo no YouTube, pode ser um texto publicado, pode ser uma proposta enviada, pode ser um processo interno modificado. Pode ser mesmo uma conversa importante que você precisava ter e agora você tem. Mas qual que é o critério de validade? Você precisa deixar um rastro verificável no mundo de que aquilo foi feito. Não adianta estar só na sua cabeça. Quarto ponto. Publicar antes mesmo de estar pronto. Então, lidar com as imperfeições, aprender a lidar com as imperfeições e publicar assim mesmo. Quinto ponto. Sobre o quarto ponto ainda, só uma frase aqui, ó, bem interessante que eu anotei aqui para vocês. O ridículo é o pedágio químico para a superação do cinismo. Ridículo a gente está falando de uma maneira neuroquímica mesmo. É um pedágio químico que você tem que pagar para superar o cinismo. Então você tem que passar ridículo. E o quinto ponto é o jejum de inputs de entrada por 7 dias. Então, 7 dias sem nenhum livro novo, sem nenhum curso novo, sem nenhum game novo, sem nenhum save novo, sem nenhum compartilhamento, enfim, você entendeu. 7 dias evitando qualquer tipo de consumo intelectual. Lógico, se você é uma pessoa que não consome nada intelectual, não faz nem sentido você fazer 7 dias sem. Eu estou falando justamente para aquelas pessoas que têm esse perfil, que são a maioria das pessoas que me acompanham, que gostam de livros, que gostam de filosofia e tudo mais. Então, para resumir aqui, para finalizar, vou deixar uma bibliografia recomendada para vocês, que eu sempre deixo aqui no final das séries. A Crítica da Razão Cínica, do Sloterdijk, obviamente, de 83, é a obra central aqui. O Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, do Diógenes Laércio, que é onde a gente tem a principal fonte aí do Diógenes, né? Ambos são Diógenes, mas são Diógenes diferentes. Aqui é o Diógenes Laércio, que é um historiador que conta a vida dos filósofos. E o Byung-Chul Han, né, o filósofo coreano-alemão, se eu não me engano, que escreveu A Sociedade do Cansaço, um livro bem interessante aí, que traz um pouco desse cinismo do Sloterdijk aí para o mundo do streaming, esse mundo que a gente vive mesmo. E a genealogia da moral do Nietzsche, né? Porque é uma
prévia para o próximo episódio. Então, se você já puder, dando uma olhada, são 4 livros grandes e difíceis, mas assim, exceto a Sociedade do Cansaço, que é pequeno. Mas é bem interessante vocês darem uma olhada nesse material. Então, eu finalizo aqui fazendo uma convocação para vocês, apolíneos. Quantos livros você já leu até hoje para chegar no estado de paralisia que você está agora, de não agir? Conte mentalmente, mais ou menos, e depois responda. Qual foi a última coisa que o mundo realmente recebeu de você? Qual foi a última coisa que você realmente produziu para o mundo? Não para si mesmo, mas para o mundo. Além de um mero silêncio ou conformidade. Então nos vemos na próxima aula, Apolíneos. Até mais!